bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Papo de Café dessa semana e nós estamos na Nova Faz Bolo recebendo uma figura internacional, o argentino radicado brasileiro Daniel Nancay, que há 35 anos viaja pelo mundo mostrando o poder harmonizador e pacificador da música. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Sou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Direto da Candelária, né? Onde se apresentou essa semana. Exatamente, direto da Candelária. Eu gostaria que começasse esse bate-papo aqui para te contar um pouquinho da tua história, como veio parar no Brasil e como começou essa relação com a música. Então, a relação com a música, justamente agora eu estou trabalhando num livro que eu resisti muitos anos em não escrever esse livro porque eu não queria contar a minha história verdadeira, minha história de vida, história familiar, né? E aí então todo mundo me conhece só desde que eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar graças ao nascimento do meu filho. Quando meu filho foi gestado e à medida que a barriga da mãe dele começou a crescer, eu recebi uma inspiração assim enorme, muito forte. E essa inspiração me falou: você vai criar um CD, que na verdade era uma fita cassete, acho que nem tinha CD nessa época. E eu decidi criar uma música longa, uma composição como uma espécie de apresentação musical, parece ser, que estava nascendo, para ele conhecer o som maravilhoso do vento, da água, dos animais, baleias, pássaros, golfinhos. Então se foi tornando em uma coisa incrível, né? Porque eu comecei a gravar o som da natureza, alguns foram chegando via CDs, porque nessa época não tinha internet, e aí, meio correndo contra o tempo, consegui receber essa criança maravilhosa que se chama Luan, que é a grande bênção da minha vida. Recebi no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com música. E aquilo que foi, porque eu não acreditava nessa proposta, eu achava, não, mas isso aqui feito em casa, num home studio, então eu me resistia muito para materializar. E foi realmente o que eu recebi em troca, foi inimaginável. Porque as enfermeiras começaram a chegar a esse quarto, chegavam outras pessoas, é aqui que tem som de flautas e som de pássaros, e se começou a criar uma coisa, e chegou um jornalista, aí que entram vocês. Apareceu alguém falando, porque que interessante, você não quer fazer uma matéria para o Zero Hora? E aí começaram a vir, e aí tudo começou a mudar, por eu ter feito apenas dado um passo em sentido daquilo que a mim já me interessava, que era a relação da música com a natureza, a música como uma estrada perfeita, bem clara, que nos leva em direção a conectar com a natureza, a conectar com um mundo espiritual muito vasto, muito infinito, do qual nós enxergamos apenas uma parte. E, infelizmente, fazemos a mesma coisa que os times, né? Chegam e falam, não, porque Jesus? Outro fala, não, é Buda. Não. E eu falo, estamos todos juntos. Então, a música, para mim, é uma medicina universalista. Então, eu toco instrumentos dos peles vermelhas, do Oriente, do Egito, do Havaí, do Tibete, do Japão, da Mongólia, de inúmeros países. Tem mais de 230 flautas? 230 flautas, que de tanto em tanto aparece uma meio que já morrendo, porque aparecem nos cupins, essas coisinhas, sim, mas elas estão lá, mas que eu toco e que eu vivo viajando e cuidando mais são 50 esposas, porque eu falo que elas são esposas minhas. Sim. É como uma espécie de um harém de madeira e de bambu que eu tenho. E elas foram em cada país que o senhor visitou? Não, algumas chegaram de países que eu nunca estive, né? Outras foram lugares que eu visitei, e isso está como muito forte na minha vida. Por isso eu decidi fazer um livro, porque aí coisas que para mim são normais eu decidi contar, claro, curto, né? Eu viajei 3 horas de barco na Tailândia, entrando em uns lugares incríveis, passei por mercados flutuantes, que eu sempre queria conhecer, famosos mercados flutuantes, mas com um objetivo único, que era descobrir, achar uma flauta, que é um órgão de boca, que você toca e sai um som de um órgão, como de uma igreja, que fazem umas tribos remotas lá numa ilha, e alguns deles vão lá vender a esse mercado. E eu cheguei lá e eu comprei. Então, tem essas coisas que só eu sei o valor que elas têm, né? E assim tem muitas histórias de flautas que são muito raras, né? Instrumentos que são muito raros.
E hoje eu, com todos eles, eu vou criando muitas músicas. As primeiras, como falei, foi para o nascimento do meu filho. Isso tem um poder enorme, porque eu vejo, olhando para ele, eu vejo o que eu sabia em teoria. Muitas pessoas hoje, 25 anos depois, sabem sobre isso, né? Que a música cria uma reorganização, ela organiza o que se chama plasticidade do nosso cérebro, que seria os cabos conectores, fazendo uma analogia bruta e muito feia, porque o nosso organismo é perfeito, eles se interligam de uma forma incrível. Então ele, assim, foi a morar para Havaí, para Estados Unidos, com 5 anos, não precisou de professores extra. Em questão de meses, ele já falava fluidamente o inglês, no qual os professores falaram, mas não é possível, chamaram a mãe, e assim, ele quase nunca estudava e tudo, ele sempre era o melhor aluno. Porque ele tem, talvez já é uma bênção que ele tem, mas eu sei que a música foi parte desse upgrade que ele conseguiu, né? Porque ela nos vai influenciando, vai abrindo canais e nos vai deixando, nosso cérebro vai ficando com plasticidade, com muita mais receptividade, né? Isso é algo da música que as pessoas não sabem, né? Obviamente, eu diferencio sempre a minha música, esse tipo de música, com músicas que são estritamente comerciais, né? Ou músicas que têm uma frequência mais densa, que falam de coisas tristes, que falam como o tango, por exemplo, né? Então, eu diferencio, essas não são músicas curativas, né? São músicas mais como que tem uma questão emocional sempre pelo meio, né? Sim. Melancólicas, quase. Deu falar. Não, ele está falando sobre a flauta, sobre a música, né? E antes de iniciarmos o programa, a gente já falava sobre a questão de alguns instrumentos, né? O tambor, como um instrumento mais antigo, a flauta depois, e essa questão do que ela representa, né? O sopro, né? O sopro da vida. O sopro divino. Então, isso é o que a mim me... Bom, na verdade, eu descobri isso depois. Eu fui possuído, por chamar assim, porque é mais forte que inspirado. Eu fui como... Não encontro outra palavra. Eu fui como, sei lá, criei um link em mim espiritual e eu comecei a me dedicar de forma quase exagerada a procurar flautas. Então eu comecei a criar contato com o Japão, com a Ilha de Java. Viajei várias vezes à Indonésia, à Ilha de Java, também porque era um paraíso, mas porque tinha muitas flautas. Então eu tenho muitas dessas flautas. E sempre eu percebi que a flauta é um instrumento de prece, é como uma celebração entre a tua alma e a força criador. Pessoas chamam de Deus, outros chamam dos índios, chamam de grande espírito, né? E então, na verdade, eu comecei a fazer isso intuitivamente, né? Eu comecei a tocar como uma forma de meditação, como uma forma de eu me silenciar a mente, acalmar o corpo, problemas que eu tinha, discussões, problemas pessoais, como estávamos falando antes, né? Todo mundo tem seus problemas, conta de banco, gerente que te liga, você perde um... Não tem esse problema. Não, ai, que bom. Não. Preciso que me passe uns... Não, é que o meu banco não tem gerente. É só isso. Então, quando as pessoas me encontravam em outras situações, eles começavam a achar que eu não tinha esses problemas, porque eu realmente ficava feliz, muito feliz. É mais, eu ficava felicíssimo, que era uma brincadeira que eu fazia sempre. Lá em Porto Alegre tem uma rua, Felicíssimo de Acevedo. Quando eu passava por lá, falava, esse cara é da minha família. Porque eu descobri que fui manifestando um excesso de alegria e uma profunda gratidão. Então, o que eu fazia? Quando eu pegava os instrumentos, eu manifestava essa gratidão, essa alegria através da música. E, para mim, sempre era algo meditativo. Então, foi um processo muito solitário, foi um processo completamente, tipo, eu, os instrumentos e o mistério, a meditação, aquela conexão que você faz, espiritual, né? Contemplativa. Então, por isso, durante 10 CDs, eu nunca toquei com outros músicos. Eram CDs que eu mesmo fazia, tocava todos os instrumentos. Mas tem outro ponto importante, que a minha paixão sempre foi a flauta, os tambores, mas sempre foi a natureza. Então, quando eu falo que
pergunto para as pessoas, por que você acha que eu vim para o Brasil? Né? Pergunta, dou 3 opções. Mas a resposta é que eu vim para o Brasil para conhecer as florestas aqui, porque eu imaginava, lá na Argentina, que o Brasil era toda uma grande floresta que tinha tigres, entendeu? Panteras, que as mulheres estavam assim quase nuas. Só no carnaval, isso. Isso. Mas, sabe, isso eu vi que nos Estados Unidos muita gente ainda acredita nisso. Então, era como uma espécie de mistificação. O cinema acabou criando... E aí eu cheguei em São Paulo, né? Eu falei, cadê as tribos? Entendeu? Então eu falei, eu vou encontrar as tribos brasileiras. E aí, ainda que tinha meu mestre espiritual, mestre budista, japonês, morando em Ouro Preto. Então, esse foi o motivo primeiro que eu vim para o Brasil. Para encontrar com o mestre budista. Com 30 anos, 31 anos. E então, aí começou a linkar, né, a natureza, os mestres budistas, a meditação, que para mim, quando eu falo do budismo, tem a ver com meditação, com trabalho espiritual. Não importa se você é islâmico, cristão, xamânico, candomblé, pai de santo, não importa a linha, o que importa é a essência, né? E aí eu comecei a tocar a música, fazer essas músicas, mas o meu guru, o meu mestre, sempre fala do meu filho. Porque sem esse nascimento, eu não ia nunca a mostrar esse trabalho para o público. A única parte triste que ficou na minha cabeça, e por mais que eu tente falar sério, eu tenho um problema que as piadas, as pessoas ficam aqui, né? Foi quando ele falou de 50 esposas de madeira. Eu fiquei pensando, o cara fica corno 50 vezes porque o cupim vem e come. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu sou muito assim. Eu não vou fazer essa piada, claro. Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui, só vou te pedir que você não fale para ninguém isso que eu vou falar, porque nós estamos aqui, nós 3 sozinhos, o camarógrafo. Então, você não fale. Mas eu sei que a Guinness teria que me dar um prêmio ou alguma coisa, porque eu sou um dos poucos caras no mundo que dorme com 7, 8 flautas de madeira na cama. E eu acordo, porque eu fico tocando, compondo assim, eu tenho uma cama enorme, um fudão, né? Tem um microfone aqui, então minha cama é como uma espécie de um palco também, porque esse estúdio, eu escrevo, isso, né? Então eu acordo de madrugada e falo, oh meu amor, o que aconteceu? Você está aqui comigo? Então, porque ficam lá todas comigo. Então, às vezes caem da cama. Então eu, como sou assim, dou muita risada. Falo, nossa, são 10 esposas dormindo comigo aqui na cama, né? É assim, porque a gente ama o que a gente faz, né? Eu amo muito isso. Tá bem que essas 10 esposas não precisam de 10 cartões, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos com mais Papo de Café. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Era uma vez um príncipe encantado, alto, loiro, num cavalo branco e que salvou a princesa. Não, obrigada. Prefiro os imperfeitos, verdadeiros, apaixonados. Tem um cheiro. A atração tem seus mistérios. A atração é Malbec. Malbec é o Boticário. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e... Como eu sempre digo, né? Não esqueci nada, cara. Como eu sempre digo, toda semana nascem pessoas. E nessa semana... Toda semana tem aniversário para comemorar, né? Isso quer dizer... Toda semana tem de vida ou de morte. E a gente escolhe, Daniel, algumas pessoas assim aleatórias. O Fernando, por exemplo, falaste que coleciona flautas. O Fernando tem mais de 3.000 filmes. Uau! E pra ele, os filmes são igual são as suas flautas. Só que ele não dorme com os... E falando em filme, eu vou puxar aqui então o primeiro aniversariante. Pode puxar. Que é essa semana, dia 1º de julho, Olivia de Havilland completou 103 anos. É uma das últimas atrizes da era de ouro de Hollywood viva. Está viva? Está viva. Última sobrevivente do elenco de O Vento Levou, ou seja, o vento não a levou. Mas até errar de comer. Eu não podia perder. 103 anos e ela mora em Paris.
Uau, que maravilha. E foi irmã da Johan Fontaine, né? Que elas tinham uma rivalidade as duas. Inclusive, na história do Oscar, ela e a Johan Fontaine são as únicas irmãs a terem ganho o Oscar de melhor atriz. Uau. Então isso é... Foi irmã, ela não é mais, né? Já morreu, Johan Fontaine. Ela é irmã, mas enfim, Johan Fontaine já morreu. Ela nem queria ser atriz, mas como a irmã ganhou um Oscar, eu vou ser atriz e ganhar um Oscar também. E olha só, essa semana é aniversário do Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, amigo do Wagner, Nosso amigo. Brother. né, brother. E também de um cara que não tem como esquecer, né? Porque todo mundo olhou Rambo aqui, né? Sylvester Stallone. Sylvester está longe, está longe. Que a fake news, né? Olha que engraçado, né? Mas já aconteceu isso comigo. Eu fiz um show em um lugar para 300 pessoas. Aí eu li no Facebook, né? Hoje, infelizmente, informamos que o famoso apresentador Jô Soares faleceu de um ataque. Aí eu fiquei mal, porque eu gostava do cara, eu falava, né? Então cheguei lá, fiz o show e no meio eu falei, gente, vamos juntar as mãos, porque meu show tem muito disso, de meditação, de pacificação, de natureza. Então, puxei uma prece, um resto para ele, pela alma dele, e todo mundo rezando, e a pessoa, eu gosto tanto. Aí depois descobri que ele estava vivo. Então eu pensei, por que as pessoas fazem isso? O mesmo aconteceu com o Stallone. Não tem nada para contando, sim, né? E por que falo disso? Porque eu li, para mim, Sylvester Stallone estava morto já faz um tempo. Porque eu recebi no meu Facebook que tinha falecido o autor do Rambo. Então eu não entendo. Embora ele tenha 7 vidas, porque em todos os Rambo ele escapa da morte. Né? E agora, e aí vai sair mais um outro Rambo agora, acho que é o 7, né? 6, acho que é o Ele já está muito velho já para fazer. Não, mas ele ainda pronto. Vai ser Rambo, Na capa da gaita. O 6 eu lembro que ele era o Rambotox, né? Porque tinha feito uns botox Rambotox, assim, né? Rambotox. E também, gente, essa semana. Rambo, além Dia- da vida. Essa semana, ou mais específico, sábado hoje, né? Fazem 15 anos do Forrest Gump, do filme, né? Corre, Forrest! Não, Fabrício, não são 15. São 25 anos do Forrest Gump. Não, Tom Hanks. Maravilhoso esse filme. Eu amo filmes também. Eu amo música, amo filmes e amo livros. né? A arte como um todo. Todo. Esse filme do Forrest Gump é um livro, eu até me esqueci de trazer, mas eu vou mostrar um videozinho aí, ó, o filme e o livro. O livro é muito bom e o engraçado dessa história é que o livro é muito diferente do filme. Ou seja, como é o nome do diretor mesmo? Robert Zemeckis. O Robert Zemeckis, ele junto com o Ganhou Bob... o Oscar do melhor diretor, né? O roteirista lá é o Bob não sei o quê. Não lembro agora. Não vai lembrar, né? Vai aparecer aqui. Então eles leram o livro e pensaram, pô, esse cara inventou essa coisa maluca, porque o livro é muito doido. Então vou fazer uma já coisa... já gostei. o livro é muito doido. Mas fora da caixa. É muito diferente do filme, sabe? Mas tem os personagens principais, o Tenente Dan. E o Robert Zemeckis está com um filme novo, vai aparecer o nome aqui, porque eu não lembro, com um filme novo agora nas locadoras. Locadoras, né? Enfim, mas eu vi no pôster da locadora com o Steve Carell. Locadoras. Com o Steve Carell, que eu não me lembro o nome do filme, mas tu vai aparecer aqui, pessoal, né? É que locadora, porque ele trabalhou na locadora lá em Candelária, né? Na cadeira o senhor estava... Na minha cidade, onde eu moro, o Paraíso, chama Garopaba, em Santa Catarina, eu vou, de tanto em tanto, na videolocadora, pego um vídeo e me dá uma espécie de uma emoção, tipo, isso aqui é como uma relíquia, né? Daqui a pouco. E ele me olha e fala, Daniel, quinta-feira para trazer. E eu, obviamente, me esqueço, e você vai na segunda. Sempre pago a mais, né? Essa é a única parte que eu não gosto de tocar, porque eu sempre pago a mais. E isso que aconteceu com quem fundou a Netflix, né? Ele buscava filmes da Blockbuster, Exato. e aí entregava atrasado, cobrava um multa e ele pensou, não, vamos... Aí veio a vingança da a vingança dele, Netflix, e aí, infelizmente, Ô, as Wagner, locadoras sucumbiram. Não caiu na Netflix conta. de novo? De novo. Aliás, eu tuitei essa semana lá na Netflix, falo lá da dizendo, Netflix, olha, faz vem cá, propaganda vocês estão aqui. fazendo propaganda lá no Catedral TV e tal. E o cara disse, Catedral TV? Esses caras. Então vamos fazer propaganda pro Daniel aqui, porque ele tem um vídeo no YouTube. Eu tenho Com um vídeo no milhões de YouTube, visualizações? sim, eu já teve dois deles eu removi, entrei em contato com o Google, porque os caras que colocaram esse vídeo, que por sinal também eram hispanofalantes, como eu sou, que nasci lá, né? Eles se negavam a colocar a minha autoria. Eu descobri, por casualidade, já estavam em 2 milhões, uma música, tenho que salientar isso, é muito importante, a música se chama Oceano de Sabedoria, que eu dediquei ao Dalai Lama, porque eu sou a favor
do povo tibetano que está sendo massacrado, assassinado, torturado, punido por ser praticante budista, que é a essência deles. Seria como se daqui a um tempo, em um filme, ficção científica, chegam os alienígenas e torturam você por você tomar chimarrão. Em Myanmar também, se não me engano. Sim, mas então você imagina, você toma chimarrão, te matam. Porque eles não querem. Então, os chineses não querem que eles sejam budistas. Aí, então, para apoiar eles, eu gravei esse mantra. Aqui em Santa Cruz do Sul. Olha que coisa mágica. Aqui perto, em Veracruz. Então, eu gravei 10 vozes, como assemelhando os monges, né? E foi uma coisa assim, diferente. O mantra ficou muito lindo. O CD chegou nas mãos do Dalai Lama. Ele ficou muito grato. Uma pessoa entregou em mãos para ele. E esse CD, de longe, a música que mais visualização está no YouTube. Agora aparece como o melhor mantra. Seria traduzido o melhor mantra. Se você procura, aparece em primeiro lugar 5 milhões de visualizações. E para mim é ótimo porque eu estou semeando. No seu canal mesmo? Não, está em outro canal. No meu canal tem bem pouco. O meu canal é Daniel Nankai Oficial. Anota que aí pessoal. Tem bem poucas pessoas, infelizmente ainda. Tem 300 visualizações, 200, mas é um show que eu fiz na minha casa, muito lindo, com velas, com muita gente, tocando muitos instrumentos, e aí, mas ele já está, né? Já está no ar, só que está faltando que ganhe mais visualizações, né? E também tem pessoas ainda procurando os meus CDs, estou fazendo uma promoção com todos os meus CDs, assinados, e vão uns presentes, vão uns incensos indígenas, porque o CD está em vias também de desaparecer. Mas eu estou ainda resistindo, né? Se bem que a fita cassete está voltando também, né? Sim. E o vinil, né? O vinil foram fabricados 30 milhões de vinil o ano passado nos Estados Unidos. Então, olha que interessante. Então eu nem vou contar quem está no Spotify. Mas não conto. Não, mas eu preciso também. Então Daniel Nankai, no Spotify, iTunes, Deezer, em quase todas as plataformas minhas músicas estão. E em questão de 5 meses, de 10 pessoas que eu tinha, já estou em 3 mil. E está assim aumentando. Então, hoje eu sou a favor e nessa era... Mas ele é especial do YouTube, que é ele que me monitoriza. E nessa era de ruído e Torre de Babel, a sua música é um deleite para os ouvidos, para a mente, né? Enquanto o mundo continua fazendo barulhos, gritos, enquanto ser humano, e isso eu faço questão de falar porque essa é a minha origem. Por isso estou escrevendo o livro. Vou terminar então da forma que eu comecei. Decidi escrever um livro porque as pessoas pensavam que meu pai era algum monge, a minha mãe era algum ser luminoso. Minha mãe era um ser luminoso, mas ela casou com um cara que era machista, violento, alcoólatra. Então, não preciso te contar nada, né? Minha infância foi assim, foi sinistra, foi muito violenta. Violência mesmo, física, tortura, castigos e muita fome. Então, aí o guerreiro nasce. Ou você quebra, ou você nasce. Essa é a minha visão, que eu aprendi com os índios, né? Então, graças a essa situação, eu decidi puxar para a arte, puxar para a cura, para me pacificar. E aí eu consegui milagres, né? De qual era a minha origem. Hoje eu vivo como... assim, nem eu acredito ainda, né? E por isso a minha música tem esse foco. Não só da paz, da natureza, dos índios, e sim do respeito à mulher. E eu quero salientar isso nesse momento agora, que as mulheres aprendam a se respeitar. Se são violentadas, accionem a justiça, liguem para uma polícia, liguem para uma Maria da Penha, não aceitem a violência, porque como eu vi isso no meu lar, eu hoje me tornei um ativista disso, né? Respeitar as crianças e respeitar a mulher. Então, a paz para mim é parte de tudo isso. Não está isolado isso num mundo ideal espiritual. E sim está inserido na realidade das pessoas. Então, a maior bênção que eu tenho, são muita gente que me escreve falando: nossa, minha casa é muito ruim, mas eu coloco tua música e eu durmo bem, eu estou bem. Aí eu falo: gente, eles me estão enviando a resposta mais poderosa para mim. É verdade. Que eles não sabem que eu passei por essa violência, mas eles estão passando por essa violência. E aí, de alguma forma mágica, minha música chega fazendo diferença e está ajudando as pessoas. Exatamente. E as pessoas estão encontrando equilíbrio, estão dormindo melhor, pacifica, né? Se pacificar, estar em paz. Mas minha proposta é que as pessoas comecem a respeitar mais a natureza,
as crianças e a Estão mulher. todos respeitados, falando na Amazônia, né, nas florestas, hoje a gente vê Por tanta falar situação. nessa questão da pacificação e da calma, dessa serenidade que traz a música, né? Isso tem uma explicação também, quase que científica, né? Que é a razão da própria frequência em que essa música ela é produzida, na verdade, Daniel. Claro. Quando você começa a ouvir uma música, instantaneamente o nosso corpo, o nosso organismo, essa foi na verdade a minha pesquisa que eu fiz posterior. Eu primeiro, por chamar assim, canalizei essa música começou a vir para mim e eu fazia para mim. Então eu não me preocupava, como vou chamar essa música, como vou gravar CDs. Eu jamais pensei que eu ia gravar CDs, porque eu era massagista, eu era terapeuta. Então por isso conectei a natureza, a flautas, aí comecei a usar essas músicas na terapia e eu enxergava essa melhora nas pessoas. E aí depois comecei a focar mais em estudar o efeito. Então o organismo recebe essa frequência e rapidamente a pessoa começa a se sentir melhor, começa a ter mais confiança. Claro, sempre é bom ter um acompanhamento médico ou psicológico, obviamente, eu sempre falo disso. Por isso eu desmitifico, eu falo, não, a senhora precisa, se vê que a pessoa está muito mal, tem que ter um profissional que ajude a pessoa. Mas a música é uma ajuda incrível. A pessoa não toma vitamina, espirulina, nossa, tem tantos complementos. Então eu falo, a música é uma das mais poderosas e é invisível. E é gratuita. Hoje, você vai no Spotify e a música está no YouTube. É importante comentar porque o que acontece, as pessoas, mas seguir com o médico, com isso, com aquilo, é que na verdade quando a pessoa está num estado já de enfermidade, está doente, aquela doença ela não simplesmente surgiu do nada, ela já é um fator que vem sendo desencadeada há um tempo. Então quando aquela doença se manifesta corpórea, né, é porque já está num nível de sobrecarga muito grande, muito avançado. E aí, óbvio, por isso que se diz que tu não vai ter apenas na música a solução, porque tu está num estágio muito avançado. Agora, para quem já vem adotando eu vou aqui criar um termo, né, uma musicoterapia, digamos assim, que isso já acompanha a vida da pessoa, com certeza esses efeitos vão ser mitigados, reduzidos, né? Vai trazer um pouco mais de serenidade. Durante muitos anos, para não me estender mais, durante muitos anos, sendo bem novinho, 27, 28 anos, eu passava por muitos problemas também. Ainda estava lá na minha terra. E eu tinha a fita cassete, né? Que era, não sei se vocês sabem, vocês são bem mais jovens, auto-reverse. Então, o cabeçote, você tocava todo o lado A. E do lado V, que estava o gravador lia. Então, eu deixava em infinito, continuava tocando. E aí colocava aqui flautas, fita cassete de flauta japonesa, que foi minha primeira paixão, flauta do Japão, e eu dormia assim, dormia a noite toda ouvindo essas músicas. E isso vai dando uma coisa incrível, muito poderoso. Pessoal, não beneficia. O programa está muito bom, primeiro vamos ter que terminar, mas eu quero fazer duas perguntinhas, como sempre, duas perguntas. Por favor. O livro, quando fica pronto, quando sai, quando você volta aqui para apresentar o livro aqui no Papo de Café? Então, está meio complicado, porque eu comecei a escrever, era para escrever 4 páginas, para levar para a Argentina. Estou indo pela primeira vez a uma praia maravilhosa, que se chama Mar del Plata, vou tocar pela primeira vez. Eu chego lá meio como estrangeiro, porque eu não conheço jamais quase ninguém lá na Argentina, depois de 30 anos. E eu não consegui terminar, porque quando eu percebi já estava em 20 páginas. Então o livro está em processo de ebulição, fervendo assim. Seguramente o ano que vem vai estar o primeiro livro que trata sobre saúde, sobre a natureza, sobre o respeito à mulher. Aí eu decidi contar essa história que contei em segredo para vocês, sobre a origem da violência na minha história. E isso sendo um estopim, uma pólvora para eu procurar a paz. Porque eu descobri uma coisa, ninguém procura o que você não precisa. Isso me caiu outro dia com uma ficha. Ou seja, a pessoa procura desesperadamente água quando está no meio do deserto, quando está com muita sede. Você está no meio de um lago maravilhoso, você não vai pensar, ai, que vontade de tomar água. Você já está na água. Então a gente procura pelo que está realmente precisando. Então, o que era o que eu precisava? Paz, em primeiro lugar. Então, eu fui nessa direção, né? Então, o livro vai tocar nesses assuntos, né? Música, paz, bem-estar, natureza.
E eu acho que vai ser muito bom, mas está em processo ainda de escrita. E quem quiser chamar o Daniel para fazer uma apresentação e mostrar o poder da sua música, como é que faz? Quais contatos? Então, posso deixar meu Claro, WhatsApp, né? Meu WhatsApp é 48, mais 55, né? 48 999 17 5585, né? Eu ensino a tocar flauta nativa, essas flautas. Estou recebendo sempre pessoas em casa, recebendo alunos, estou ensinando a tocar desde zero. Chega uma senhora, outro dia tem uma pessoa de 70 anos. Eu fiquei muito emocionado. E ela começou assim, apenas tocou uma nota, né? Não uma música. Mas isso já é só um começo, né? É muito bom. Então eu ensino a tocar flauta. Eu tenho algumas dessas flautas especiais que eu vendo também. E também tenho algumas últimos CDs que estão lá, que estou oferecendo às pessoas. Então, vai ser um grande prazer e agradeço muito vocês. Nós que agradecemos. Essa homenagem, tem minha dica cultural, sempre no final do programa. E a minha dica de hoje é o filme Kundum, que é um belíssimo filme do Martin Scorsese. Sim, maravilhoso. Som do Dalai Lama. Maravilhoso, que coisa boa. E o pessoal pode Muito também obrigado. procurar no Facebook, né? Pode Sim, procurar no YouTube. está no YouTube, tem o Facebook, mas Daniel Nancai sem número. Aquele que tem Daniel Nancai 2, esse é um fake. Eu criei esse perfil, nunca mais entrei e continuo postando outras pessoas. Então esse aí não entra no 2. E no 1, procura Daniel Nancai artista, porque o meu pessoal já está lotado faz muito tempo. Não tenho mais, já passou dos 5 mil, né? Então nem vai nos aceitar, viu? Então tenho 1.800 pessoas esperando. Eu vou curtir a página, então, que é o Curti a Daniel página, Artista. Daniel Nancai, eu fiz Daniel Nancai artista, depois tem Instagram, Daniel Nancai, e o YouTube, que hoje meu grande parceiro, meu grande irmão é YouTube. Sim, porque tem muita coisa boa, não estou falando só de mim agora, né? Tem muitos músicos maravilhosos. Sim. E acho legal que as pessoas procurem por ali, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado da nossa parte, pela presença aqui. Obrigado. Senhores, mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero ouvir mais música, porque a gente, assim, na correria do dia a dia, né? A gente é verdade. Não consegue parar para escutar a música e relaxar. É tanto barulho que a gente ouve. Hoje eu fiquei, música, foi um bom ensinamento, né? Eu acho que... E tem muita música. Aí depois você me manda no WhatsApp para mim, eu vou te mandar uma lista de uns playlists incríveis. Na verdade, eu descobri outra coisa no Spotify. Os playlists que eu estou criando aparecem seguidores. Eu não sabia disso, isso é incrível. Sim, então, aí incrível. Eu coloco uns músicos que assim, eu quero desaparecer quando eles começam a tocar, porque eles são ninjas, são faixa preta ninja, Bruce Lee, assim, a flauta, né? Eu falo assim na minha brincadeira, aquele lá é ninja, porque eles tocam, que é algo incrível, né? Mas está tudo no Spotify, que é o canal que eu tenho, né? Não sei das outras. Então tem muita coisa incrível e você vai lá e você coloca para dentro do teu celular, né? O pessoal da produção depois anota ali, YouTube, Facebook, Spotify e Instagram. A gente vai mandar uma correspondência com eles falando do merchan de hoje e pedindo que eles remetam aí. Tá? Pessoal, então a gente termina o programa de hoje com a música do Daniel Nancai. É isso? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.